Boa tarde. Estamos começando mais um CEPERJ em Casa, esse programa semanal que traz sempre convidados para falar de diversos assuntos. E hoje a gente tem uma participação muito especial do nosso convidado, o professor Newton Oliveira, que vai falar sobre um assunto que poucas pessoas conhecem, mas que ele vai fazer parte da nossa vida diariamente. Porque a partir de agosto entra a lei da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu gostaria de chamar o professor Newton, agradecer primeiramente a presença dele aqui conosco. É um prazer recebê-lo, professor Newton, para falar de um assunto que para a gente é muito importante tomar conhecimento, já que ele vai fazer parte da nossa vida a partir de agosto, né? E já está bem perto. Então, professor Newton, eu gostaria primeiro que o senhor se apresentasse para as pessoas e falasse um pouco dos seus projetos profissionais. Perfeito. Rosana, boa tarde aí aos participantes do CEPERJ em Casa. É um prazer poder estar com vocês aqui nessa sexta-feira, dia 19 de junho, para falar desse tema que é um tema que está passando ao largo, mas que, como você bem pontuou, ele é um tema que vai estar presente e central na vida das pessoas e, sobretudo, na vida das organizações, sejam organizações públicas ou organizações privadas, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Antes de falar da LGPD propriamente, eu gostaria de fazer uma contextualização a respeito dela, mas, como você me pediu, eu vou me apresentar. Eu sou Newton de Oliveira, eu sou graduado na UF em História. Eu fiz meu amigo da UF. Eu fiz o meu mestrado em História Social Moderna e Contemporânea, também na Universidade Federal Fluminense, e eu sou hoje doutorando em Direito na Universidade Federal Fluminense e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Direito, Instituições e Negócios da Universidade Federal Fluminense. Além disso, eu também sou especialista em regulação e defesa da concorrência no setor de óleo, gás e biocombustíveis. Eu tenho uma experiência de sala de aula que já ultrapassa uns 30 anos e experiências profissionais tanto no setor público, no Estado e no governo federal, como no setor privado, seja como gestor, seja como consultor. Está trazendo hoje para a gente, então, essa bagagem, né, de muitos anos. É o nosso professor da pós-graduação daqui da CEPERJ, do curso de Administração Pública, uma pós que é muito querida, né? Ela é muito procurada pelas pessoas. E eu aproveito, professor, antes de já começar na primeira pergunta, avisar os interessados que nós já estamos com as inscrições abertas para a próxima turma da pós em administração pública, prevista para começar. Então, por favor, os interessados, entrem no site da CEPERJ, www.ceperj.rj.gov.br e peguem as informações para que vocês possam fazer as suas inscrições. Vale a pena, é uma pós que é muito procurada e, assim, a avaliação é sempre muito alta de satisfação dos alunos. E a gente tem a honra de tê-lo no nosso grupo de professores. Professor, a gente está muito interessada nesse assunto, né? Todos nós, eu acredito, que é um assunto muito novo, então a gente quer saber mais sobre a LGPD. E eu gostaria de pedir, então, que o senhor fizesse essa primeira contextualização, falando um pouco do histórico. Como é que essa lei chega no Brasil? Por que, né, de implantar uma LGPD aqui no Brasil? Bem, a LGPD, ela é, na verdade, o resultado, o corolário de um conjunto de transformações sociais que ainda estão em curso, onde a substância da ideia de cidadania e de marco civil estão mudando face às transformações
objetivas que ocorrem na economia e na sociedade. Eu vou me permitir uma rapidíssima digressão para poder situar a emergência da LGPD. O que ocorre? Desde o final do século XVIII, quando você tem o início do registro civil a partir da Revolução Francesa, onde você vai ter a ideia de que as pessoas todas são cidadãos, e esses cidadãos têm que ter um registro junto ao Estado, para que o Estado possa, com isso, regulá-los e, da mesma forma, em contrapartida, esses cidadãos possam exercer a sua cidadania e a soberania sobre seus corpos, sobre suas vidas, você teve a construção daquilo que se chamou o Marco Civil da Cidadania na Idade Moderna. Esse Marco Civil, que está na base do direito civil moderno, ele tem como referência, como espelho, a economia das sociedades. E essa economia da sociedade, desde o final do século XVIII até meado dos anos 70 do século passado, é uma economia que existe em função de uma relação de materialidade entre o mundo civil e o mundo da sociedade, o mundo da economia. O que começa a ocorrer a partir do final dos anos 70, meados dos anos 70 do século XX, do século passado? O que começa a ocorrer é que a base material sobre a qual a sociedade planetária foi construída, ela começa a ser transformada de forma radical. O paradigma, a referência sobre a qual todas as coisas foram construídas desde então, desde o final do século XVIII, esse paradigma ele muda de substância, porque é o início da era da informatização que leva ao mundo digital que nós vivemos hoje. Ora, dando um salto no tempo, aonde nós chegamos? Nós chegamos que o marco civil que existia de relação dos homens em sociedade não dá conta mais, ou começa a não dar conta mais, ele é insuficiente para você regular as pessoas. Uhum. E aí surge, portanto, a necessidade, pressionado pelo mundo digital, pelos avanços velocíssimos desse mundo digital, a criação de um novo marco civil. Esse marco civil agora, ele não tem como referência mais o mundo material. Ele vai ter como referência o mundo imaterial. A isso chama-se Marco Civil da Internet. A internet modificou para sempre, e para o bem e para o mal, a vida e a maneira como as pessoas se organizam no planeta. Ora, do ponto de vista do direito, esse marco civil ele se materializou de diferentes formas nos diferentes espaços geográficos. E no caso concreto do Brasil, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, ela é a materialização, ela é decorrência de uma discussão legislativa anterior, que é a discussão sobre quais seriam as características da internet no Brasil. Algo como se fosse a Constituição, Constituição no sentido de Constituição Federal, de lei maior, a Constituição da internet no Brasil. Portanto, nós temos primeiro o estabelecimento do Marco Civil da Internet e, em decorrência objetiva do estabelecimento desse Marco Civil da Internet, nós temos a nova Lei Geral de Proteção de Dados. E, seguramente, é o maior avanço brasileiro para discutir a questão da informação e a maneira como o cidadão ele se comporta e se protege nesse novo mundo, que é o mundo dos bits e dos bytes. É a maneira através da qual você vai regular como os dados dos usuários, que são os cidadãos, eles vão ser coletados e tratados. E de que maneira você vai punir quem fizer mau uso desses dados.
de forma assim, muito inicial, a LGPD, ela nasce nesse contexto, no dia 14 de agosto de 2018. Né? Ela tem, por número, né? Ela é a Lei 13709. Né? E ela busca, fundamentalmente, o quê? Busca garantir a segurança dos dados especiais, dos dados pessoais do Dados cidadão pessoais, brasileiro, né? dos dados pessoais, perdão, do cidadão brasileiro. Né? Ela, portanto, é resultado deste novo marco, que é o chamado Marco Civil da Internet. Que interessante, professor. Olha, muito interessante mesmo a gente parar para analisar todas essas transformações que estão acontecendo. Porque realmente, com a chegada da internet, né, o uso cada vez mais crescente da tecnologia, nós mesmos observamos uma mudança no nosso comportamento, né? Nas nossas relações, na forma de fazer negócio, né? Então, era preciso realmente que houvesse uma lei que pudesse regulamentar tudo isso. Professor, antes de eu passar para uma outra pergunta, que nós já estamos muito ansiosos para saber várias coisas, eu queria só dar boa tarde para as pessoas que estão aqui conosco, o querido professor Silvio Salgado, que é da nossa escola também, a Rosângela Martins está lhe mandando aqui, um excelente professor, ela trabalha conosco na GPP, uma pessoa muito querida. O Paulo Chaves, que acompanha nossas lives todas as semanas. O Eduardo é um coordenador lá da escola. Inclusive, eu quero agradecer aqui ao Eduardo, que ele foi uma das pessoas que pediu que eu fizesse essa live sobre esse assunto, porque era um assunto que as pessoas estavam desejando muito, né? Ansiando conhecer. A querida Rosana, nossa professora também. Prazer, Rosana, te rever. Ângela França Pedrinho, também nossa professora. Ai, que legal. Ângela Tebaldi. Ângela, boa tarde, querida. A nossa querida Andréa Guiar, coordenadora da pós. Tenho Querida aqui André, uma pessoa muito querida, a Renata Hering, que trabalhou comigo. Poxa, Renata, prazer te rever. Muito bom saber que você está aqui na nossa live. Liliane, que trabalha comigo na coordenação de capacitação. Então, eu queria dar boa tarde a todos vocês e a todas as outras pessoas que estão assistindo também, mas ainda não se colocaram aqui. Queiram dar o seu boa tarde, vai ser um prazer saber que vocês estão conosco. Acompanhe a nossa live até o final. E é interessante que vocês saibam que a live fica gravada no Facebook da CEPERJ. Então, quem perdeu ou quer passar para um amigo, é só ir lá e compartilhar o vídeo da live com as outras pessoas. Quanto melhor for compartilhado, a gente agradece, porque a gente quer mais é que o conhecimento chegue a todos. Tá bom? Professor, ainda nessa análise, essa lei, ela começou no governo, ela foi sancionada no governo do Temer, do Michel Temer, né? sim, exatamente. A LGPD, né, ela é sancionada no governo do presidente Michel Temer, mas é uma lei que já vinha sendo discutida há alguns anos no parlamento brasileiro. E o que vai, digamos assim, ser o mote decisivo para que ela fosse discutida em caráter terminal, votada e sancionada, foi o fato de que, antes da existência da LGPD, o Brasil se transformou numa espécie de paraíso de uso indevido de dados pessoais. A expansão da internet do mundo digital, ela se deu de forma inaudita, sobretudo a partir das redes sociais, e o tema da segurança dos dados, né, em contraposição a um fenômeno que a gente fala muito pouco, mas que é um fenômeno extremamente importante, muito significativo, que é o fenômeno do cybercrime. O Brasil virou uma espécie de paraíso dos cybercriminosos. Né? Para você ter uma ideia, se não me falha a memória, no ano de 2017 ou 2018, o Brasil teve alguma coisa em torno de quase 10 bilhões
de reais de prejuízos provocados pelo cybercrime, né? Então, a LGPD, ela, digamos assim, teve um empurrãozinho para poder ser aprovada e sancionada pelo presidente Temer, sobretudo por conta desse crescimento vertiginoso que se deu em território nacional das atividades cybercriminosas. Nossa, então foi super necessária essa medida, né? E, professor, quais seriam, então, os principais pontos dessa lei que nós temos que prestar bastante atenção? Bem, a lei ela é muito ampla, né? Se Ampla, você né? pega a lei, por exemplo, né, no seu artigo 2º, né, ela vai abranger todos os campos da vida social. A lei ela trata, por exemplo, de uso indevido de dados para discussão das intolerâncias, intolerância política, intolerância racial, intolerância religiosa, a questão da xenofobia, da homofobia. Ela tem um conjunto de sanções que vão crescendo em face à gravidade do crime que foi cometido, né? E, portanto, né, a lei ela tem como substrato, sobretudo, a ideia de que, isso é um dado, é uma realidade, dado que todas as pessoas, para se relacionarem doravante no mundo, elas têm que expor em maior ou menor grau os seus dados pessoais, esses dados têm que ser tratados para que se possa garantir a incolumidade das pessoas através dos seus dados pessoais. A lei que começa a entrar em vigor agora em agosto de 2020, ela tem esse viés, essa pegada, que é uma nova dinâmica de uso de dados na rede, né? Então, a Lei de Proteção de Dados do Brasil, ela vai, quando entrar em vigor, por óbvio, colocar o Brasil no mesmo nível dos países da União Europeia e dos Estados Unidos, combatendo o tratamento indevido dos dados pessoais, seja por empresas, seja por outras pessoas, e fazendo com que o cidadão possa reassumir o controle sobre sua vida, agora que sua vida se transformou num conjunto de bits e bytes. Essa lei, ela trata, como o senhor já falou, mais especificamente dos dados pessoais, né? E aí, dados pessoais, nós temos identidade, CPF, até nossos endereços, né? O endereço de onde a gente mora, a gente geralmente preenche fichas com essas informações. E aí, professor, como é que a gente precisa se preparar para estar em consonância com essa lei? Bem, na verdade, quem tem que se preparar são as empresas, porque a lei era nesse sentido, tal qual, quando foi criado no Brasil, né? Como o Código de Defesa do Consumidor, ela coloca por sobre as organizações públicas ou privadas, e eu quero marcar o seguinte, a LGPD, ela não é dura exclusivamente para as organizações privadas. Ela é igual para organizações privadas e para organizações públicas. Públicas, né? As organizações, né, eu prefiro usar organizações a empresas, né, porque é um conceito mais amplo, as organizações, elas vão ter que dar conta dos dados que elas já têm, vão ter que conseguir autorização para que mantenham o armazenamento daqueles dados e, doravante, para utilizar aqueles dados, só poderão utilizá-los com consentimento do produtor do dado, isto é, daquela pessoa. Ah, sim. E aí, já a gente falando aí da responsabilidade das empresas, a gente pensa, então, dentro de uma empresa, a área que mais trata ou lida com esses dados é o RH, né, professor? Então, o RH vai ser uma área que precisa se organizar muito bem
para poder fazer a disponibilização e ter todos esses cuidados com essa nova lei. Quais são, o senhor acha que vai ser o grande desafio do RH para fazer a implantação dessa lei dentro das organizações? Bem, o grande desafio do RH vai ser que o gestor de topo, né, o CEO da empresa, né, ele tenha a compreensão dessa nova dimensão que o RH vai ter. Porque as organizações elas vão ter que fazer investimentos para implementar uma estrutura interna daquilo que a gente pode chamar de compliance digital, que é o quê? Sim. A maneira de garantir que o tratamento de dados das pessoas que interagem com aquela organização esteja seguro e conforme. Sim. Então, pode falar, professor, desculpe, eu lhe interrompi. Portanto, né, elas vão ter que ter obrigatoriamente, né, no seu quadro de funcionários, no seu RH, né, essa figura que nasce com a LGPD, que é a figura do controlador, que é a pessoa que controla, dependendo do tamanho da empresa, pode controlar, operar e ser encarregado pelo tratamento dos dados. É uma espécie de guardkeeper, o cara que vai ser o back dos dados das pessoas que interagem com aquela organização. Porque... Então, a gente tem agora também uma atribuição, quer dizer, uma pessoa dentro da organização que vai olhar isso especificamente, que inclusive é citado na lei, né? Sim, exatamente, né? Porque em muitos casos, né, o texto da lei prevê penalidades pesadas, né? Multa que pode chegar até 2% do faturamento da empresa, né? Tendo uma referência maior, se não me falha a memória, o teto acho que 50 milhões de reais. Então, né, esse tratamento diferenciado de informações pessoais, informações que são consideradas sensíveis, né, elas vão ter que ser ter o guardião, vão ter que ter esse guardião. E aí isso serve para origem racial das pessoas, a convicção religiosa das pessoas, a sua opinião política, a sua filiação a sindicato ou a partido político, a sua orientação sexual. E aí uma coisa que passa batido na vida de todo cidadão brasileiro, dados referentes à saúde, o dado genético e o dado biométrico. E eu queria aproveitar e fazer uma pergunta. Será que as pessoas cotidianamente elas não se questionam de por que é mais barato comprar um remédio na farmácia se você está registrado com o teu CPF naquela farmácia? Por que será que isso se disseminou e se transformou numa prática absolutamente comum? Isso é uma coisa que a LGPD e o Marco Civil da Internet vão ao centro, vão de encontro a isso, por um motivo simples. Esses dados, eles são valiosíssimos, né? A mineração desses dados, que são dados pessoais, pode, por exemplo, determinar o preço que a pessoa vai pagar no seu plano de saúde, se você não tiver um controle do tratamento desses dados, de como eles são oferecidos. Só para dar um exemplo básico que está no nosso dia a dia e que normalmente as pessoas não se atêm a ele. Professor, nós teremos, então, nessa lei, agências reguladoras, né? Uma agência reguladora. Qual é essa agência e qual é o papel dela? O papel da agência, a agência está desenhada, mas ela não está implementada, e é uma disputa política que, na minha opinião, não vai se resolver no curtíssimo prazo. O papel da agência é garantir que as empresas tratem de forma fidedigna os dados, que elas cumpram a LGPD, e para que o cidadão possa ter um órgão independente que ele vai acionar quando ele se sentir prejudicado, sem ter que recorrer à justiça, por óbvio, né? Quando ele se sentir prejudicado no uso dos seus dados pessoais.
Ótimo. Eu vou dar uma paradinha aqui para cumprimentar novamente as pessoas, e aí cumprimento o nosso querido professor, o Gregório. Gregório é nosso professor também, lá da escola. O professor está falando que é interessante, que a multa é muito semelhante à lei de crimes ambientais. Né? A professora Ângela Pedrin tem uma pergunta, eu já vou fazer sua pergunta, professora, só vou acabar de cumprimentar as pessoas aqui. O Gelson Reis Cândido, boa tarde, Gelson, seja muito bem-vindo. A querida Giovana Guiar, que trabalha conosco na CEPERJ, e a Jennifer Almeida também dando boa tarde para a gente. Bom, a professora Ângela e a professora Andréia fizeram algumas perguntas. Eu vou falar da Ângela, tá? Como agir quando esses dados pessoais são vendidos de uma empresa para outra sem a nossa autorização? Bem, hoje em dia você só tem o judiciário a recorrer. A partir do momento que a LGPD entra em vigor, você pode acionar, né, baseado na LGPD, que é um instrumento legal específico, né, essa empresa para que, em primeiro lugar, ela pare com essa prática e você pode pedir uma indenização por uso indevido desses dados, já que eles não foram autorizados. Isso estou falando em tese, porque tem muitos outros desdobramentos que uma ação como essa pode resultar. Tem que entrar com uma ação judicial, então, né? Sim, sim, sim. Tá. A professora André está perguntando aqui, quais são os desafios e as oportunidades na implementação da LGPD? Bem, desafio, em primeiro lugar, é um desafio das pessoas terem consciência da sua cidadania. Isso é uma coisa que se remete à lógica do ser brasileiro, né? A nossa cidadania é uma cidadania que foi construída de cima para baixo. É uma cidadania que foi outorgada. E essa história de outorga da cidadania brasileira faz com que, muitas vezes, você não, no mais das vezes, inclusive, você não consegue fazer valer questões que são questões centenárias referentes ao exercício da cidadania. A LGPD, ela proporciona que você não só tenha que fazer valer os seus princípios de cidadania, como coloca outras dimensões da cidadania para lhe proteger. A questão é, será que as pessoas vão ter ciência e consciência deste instrumento como mais um instrumento para garantir o pleno exercício da sua vida civil? Né? Este é o grande desafio. Vão precisar conhecer a lei, né, professor? As pessoas vão precisar conhecer, ler, entender a lei, até para poder fazer a sua defesa dos seus direitos, né? Senão, se você não sabe o que você tem direito, você vai reivindicar sobre o quê? Não é? Então, a lei, eu acho que é um processo, é um primeiro passo nosso como cidadão, é conhecer a lei. Né? E a partir do momento que conhece, vai poder se inteirar dos seus direitos e dos seus deveres, que também existem os deveres. Professor, antes da lei, a gente já tinha assim, exemplos de boas práticas de segurança da informação. O senhor poderia falar alguma coisa sobre esse sentido para a gente? Bem, as boas práticas de segurança da informação que existiam são fundamentalmente práticas, digamos assim, responsivas. O que eu chamo de práticas responsivas? São práticas que existiam para garantir que os dados não vazassem. Então, é uma situação defensiva, né, e de resposta a cyberataques, etc. O que a LGPD coloca é outra coisa, que não tem absolutamente nada a ver com isso. O que a LGPD coloca é o seguinte, é que agora existem bases jurídicas que devem ser consideradas para se tratar os dados pessoais. Dados esses, né, que são dados sensíveis porque são essência da pessoa. Uhum. E aí a necessidade, e que isso, repito de novo, nada tem a ver com o que se fazia antes de segurança da informação, em informar ao titular do dado, né, para que aquele dado está naquela organização, quais são as suas finalidades, né, que dados você, ao interagir com aquela organização, você recolhe, né,
para quem você vai dar aqueles dados, né? E por aí vai. Dessa forma, né, as empresas, as organizações, elas vão ter que elaborar medidas técnicas, vão ter que ter normas, políticas que contemplem, né, esse novo universo que a LGPD traz, né? E com a entrada em ação da Agência Nacional de Proteção de Dados, né, que, repito, na minha opinião, tinha que entrar, estar de pé junto com a implementação da LGPD, mas coisas do Brasil não vai acontecer, né? A partir do momento que a NPD ela começar a atuar, né, você vai ter um instrumento poderoso do cidadão para poder fazer valer esses seus direitos. Entendi. Muito bom. Eu vou fazer uma pergunta da Jennifer. Jennifer Almeida, obrigada, querida. Especificamente para os órgãos públicos, a Lei de Acesso à Informação e a LGPD pode encontrar conflitos relevantes? Jennifer, grande pergunta. Por conta do seguinte, engraçado, eu estava pensando em falar exatamente sobre isso, porque vai ter que haver uma harmonização, por exemplo, entre a LGPD e a lei do habeas data. O habeas data é um instrumento que existe já há bastante tempo, né? Qual o nome, professor? A lei do habeas data. Habeas data. Eu entrar com um requerimento em qualquer órgão público para saber que dados aquele órgão público tem a meu respeito. Entendi. Você tem a lei de acesso da informação, que é muito usada pelos jornalistas, e você tem a lei geral do processo administrativo. Então, sem sombra de dúvida, né, vai existir aí um largo espaço de tempo onde essas leis elas vão ter que se harmonizar. Esse é um trabalho hercúleo, né, que vai se encontrar pela frente, porque você tem que garantir o acesso à informação, mas ao mesmo tempo tem que preservar a intimidade das pessoas. Entendi. A gente vai precisar desse tempo aí de harmonização, né, entre o que já existia e agora com a lei. E a questão, como o senhor falou, da agência reguladora não entrar ainda no jogo, né? Exatamente, que enfim, é uma lei capenga, né? Tá. Bom, a gente, então, não pode esquecer de falar dos colaboradores das organizações, das empresas, né, os servidores públicos, todos nós vamos estar atentos a essa questão da lei. E aí, professor, vem uma questão muito importante que é a capacitação desses profissionais, dessas pessoas, né, para que a gente possa trabalhar em consonância com essa lei. A lei, ela prevê algum tipo de capacitação para os colaboradores? Bem, a lei não prevê isso. Agora, a lei, ela obriga a que as organizações capacitem as pessoas para isso. Repito, toda organização vai ter que ter uma pessoa responsável, esse guardkeeper dos dados da organização. Uhum. E quem não tiver isso vai pagar as penas da lei. Entendi. E vai ser já a partir de agosto, imediatamente a entrada da lei? Então, as empresas têm que estar correndo agora, né? Tem que estar vendo isso desde já, ou já teria que estar vendo há bastante tempo. Exatamente. Eu brinco com meus colegas lá do doutorado em Direito, né? Eu sou o único não bacharel da turma, sou historiador de formação, dizendo o seguinte, né? A LGPD abre um espaço, um campo de trabalho sensacional, né? Eu lembro, eu tive um professor na UFRJ, economista, que ele dizia o seguinte, que os advogados deveriam erguer uma estátua ao economista desconhecido, porque no período que o Brasil tinha inflação, você tinha plano real, plano isso, plano aquilo outro, e aquilo ali gerava um conjunto de ações judiciais que enriqueceram centenas, milhares de advogados. E, portanto, que os advogados deveriam erguer uma estátua ao economista desconhecido. Né? A mesma coisa, né, eu acho que se aplica agora à LGPD, né? Porque, sem sombra de dúvida, né, a gente conhecendo o Brasil, a cultura e as práticas de gestão brasileiras, a gente sabe que vai ter um campo de trabalho imenso aí, porque, salvo as empresas mais focadas, as empresas
transnacionais, na média, as empresas não vão se adaptar a isso. Isso vai ser uma festa para os meus amigos causídicos. Então, o senhor está dizendo para a gente que vai precisar de um especialista, né, de pessoas que entendam desse assunto, que possam vender seus serviços na implantação da lei dentro das organizações. É Exatamente. isso? A cultura vai ser necessário. Eu vou dar um exemplo. Quando começou a se falar em sistemas de qualidade no Brasil, né, Sim. treinar as empresas em sistemas de qualidade. Isso aconteceu, e o Brasil hoje em dia tem uma cultura de qualidade significativa. A mesma coisa se coloca em relação ao LGPD, né? Ou vai se criar uma cultura mediante treinamento, né, da organização e dos seus colaboradores em relação ao LGPD e se criar essa figura desse guardião de dados da empresa, ou então vai ser a empresa tomando multa atrás de multa, atrás do processo, né? Como se diz popularmente, né? Ou será pelo amor, ou será pela dor. Pela dor. Professor, a gente já está até caminhando para os nossos momentos finais, nós já estamos com 36 minutos de live, a gente geralmente faz com 40, 45 no máximo. E aí tem uma pergunta que não pode deixar de ser feita, que é a questão da pandemia, né? Nós não estamos vivendo um momento tão normal. A gente está passando aí por várias situações inusitadas e a lei, ela vem sendo, quer dizer, ela está prevista para entrar em vigor justamente em agosto, muito próximo ainda desse processo nosso de pandemia. O senhor acha que isso vai atrapalhar a implantação da lei? É óbvio que sim, né, Osana? Não dá para dizer o seguinte: se alguma pessoa nesse planeta disser que a pandemia não vai afetar a sua atividade quando a pandemia começar a entrar em processo de retração, essa pessoa é um marciano, porque ele não vive na Terra. Então, certamente, isso vai ser mais uma dificuldade, né, que vai ser mais outro obstáculo às organizações. A pandemia, sem sombra de dúvida, ela vai impactar aí a aplicação da LGPD. E uma coisa interessante. Até porque esse momento anterior, né, que a empresa está precisando para se organizar, nós estamos home office, algumas empresas não estão funcionando a todo vapor, então isso tudo vai talvez dificultar um pouco a entrada da lei em agosto, né? Mas ela vai entrar em agosto, não tem jeito, quer dizer, isso aí é fato. Isso é fato. Fato consumado. Fato consumado. É um dado. Dado que entrará em vigor em agosto. Agora, tem uma coisa também interessante de LGPD e pandemia, que me ocorreu agora. E é o seguinte: a pandemia é algo muito novo. O coronavírus é algo muito novo. E existe o chamado passaporte verde, né? Pessoas que tenham já anticorpos do Covid, né? Em tese, estariam liberadas para voltar às suas atividades normais. Ainda que a gente saiba, dizem os cientistas, né, que isso aí não é absoluto, muito pelo contrário. Isso aí é uma hipótese que pode ser que sim, pode ser que não. Você não tem ainda substância científica para poder afirmar isso de maneira peremptória. Imagine só o impacto disso do ponto de vista dos dados. Os dados de quem tem anticorpo do Covid e de quem não tem. E de como é que isso aí pode ser um elemento discriminatório. É uma coisa que nós não pensamos, né, professor? Então, como é que vão ser tratados esses dados? Exatamente. Então, essa é a questão. Uhum. Eu acho que é tudo muito novo, né? E o importante é que a gente agora não esqueça de fazer essa leitura, esse aprendizado, essa apropriação dessa informação para o nosso dia a dia. Deixa eu ver aqui, o Fernando está mandando aqui, se a MP 959 for aprovada pelo Congresso Nacional, a entrada em vigência da LGPD e suas sanções passa para maio de 2021. Ele está falando... Desconhece? Né?
Fernando, muito obrigada por você estar trazendo esse dado, essa informação, e aí fica a oportunidade da gente realmente pesquisar se isso pode acontecer. Sabemos que nós estamos num ano atípico, muitas coisas acontecendo de uma forma inesperada e provavelmente as mudanças também vão acompanhar todas essas situações, né? Esse contexto. O que a gente quer é que, entrando a lei, a gente possa cumpri-la, a gente possa entendê-la e fazer o que é necessário como cidadão e também dentro das organizações elas tenham aí as suas responsabilidades e os seus compromissos com os dados pessoais dos colaboradores, seja profissionais da empresa privada ou da empresa pública. A gente agradece demais a participação de todos vocês. Olha como é rico, né? A gente fazer uma live e receber uma informação assim na hora. Gente, isso é tão bacana, a gente fica tão feliz de poder estar participando desse processo nesse momento que está sendo tão difícil para todos nós. Professor, só tenho que lhe agradecer o convite, muito obrigada por seus conhecimentos, por o senhor fazer parte do nosso trabalho, e eu vou lhe pedir, como todo final de live, que o senhor deixe, então, uma palavra para nós, uma palavra que nos inspire, que nos entusiasme nesse momento, para que a gente possa seguir em frente. Bem, a palavra que eu deixo para todos é reconstrução. Reconstrução. É um reconstruir todos os dias, né? Exatamente. Porque o mundo que vivíamos acabou com o Covid. E vai surgir um novo mundo. Eu espero que a gente possa reconstruir esse mundo sob novas bases. Sim, pensando também não só nas questões nossas pessoais, né, mas também da gente pensar um pouco nesse coletivo, na vida no coletivo. Apesar de ser um clichê, juntos nós somos mais fortes, mas somos mesmos, né? Exatamente. Então, eu quero agradecer a todos a participação, agradecer à CEPERJ, ao nosso presidente, Reinaldo Costa, ao meu diretor da Escola de Gestão e Políticas Públicas, Leonardo Mazurana. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui representando a CEPERJ, e a todos vocês que participaram conosco, ao nosso querido professor Nilton, e a todos os professores que também já passaram pela nossa live. Professor, essa é a nossa 12ª live. Olha que coisa bonita. Temos aí um material riquíssimo de vídeos, de lives que nós fizemos ao longo desse processo. Nós começamos dia 29 de abril, né? E até agora é a 12ª live, e nós teremos mais 2 ainda semana que vem, com assuntos interessantíssimos. Já vou dar aqui um spoiler. Quarta-feira nós vamos ter Passaporte para o Futuro com o Gabriel. Gabriel Pinto vai vir aqui na live lançar um livro sobre passaporte para o futuro, falando das profissões do futuro. E na sexta-feira nós vamos ter 2 convidados, um é o nosso diretor da CEPERJ de concurso, e o Wilson, que é lá de Brasília, da Polícia Rodoviária Federal, falando sobre gestão por competência. Então, fiquem com Deus, muito obrigada. Professor Nilton, um abraço bem grande para você, para sua família, e até uma próxima oportunidade. Estamos à disposição. Tchau.